Meus queridos irmãos, quero vos saudar com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus nesta noite pela sua bondade e pela sua misericórdia. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Jonas, o profeta Jonas. Quero agradecer ao pastor, ao nosso líder, ao nosso pai, pela confiança. Louva a Deus por tão honrosa oportunidade. Quero agradecer a Deus também pela vida da minha família, minha esposa Edilene. Na próxima segunda-feira, dia 27, ela estará completando idade nova. Então, para ganhar, eu já vou deixar aqui registrado os meus parabéns à minha esposa, né, pastor? Ai de mim se eu esquecer, né? Então já vou deixar, ela vai ver depois a pregação e vai ver que eu já mandei os parabéns. Queridos irmãos, agradeço a Deus, louvo a Deus também pela vida dos obreiros desta casa, os meus amigos. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. O livro do profeta Jonas. Alguns anos atrás, eu fui colocar o meu filho na cama, o Miguel. Ele tinha 5 aninhos, e quando eu coloquei ele na cama, nós sempre contávamos alguma história bíblica para ele, e ele falou assim: papai, eu quero aquela história do peixe. Falei: filho, a de Jonas? Ele falou: é, papai. E eu contei para ele esta história. Ele falou: não quero assim, eu quero como o papai faz lá no púlpito, e eu no quarto, eu pregando para ele. Quando eu deitei na cama, a palavra, ela veio sobre a minha vida tão forte, que durante a semana toda, a minha mente era Jonas, 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 e eu abri os livros e estudei este livro de uma forma especial. No domingo passado, o pastor falou comigo: prega domingo que vem, e eu fiquei a semana toda procurando um texto, uma mensagem, e sabe o que veio na minha mente? Jonas, 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 Jonas. Passei hoje uma parte do dia orando e falando: Senhor, será que não tem um... É Jonas, Jonas, Jonas. Então vamos para a palavra do Senhor. Livro do profeta Jonas. Eu quero ler com os queridos irmãos o versículo de número 1. Diz assim o texto bíblico: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. No capítulo de número 3, no versículo de número 1, diz assim o texto bíblico: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Tome assento, por gentileza. Mantenha a tua Bíblia aberta, coloque o marca-texto, marca-página, mas fique em contato com o texto que nós vamos caminhar por ele. Queridos irmãos, o profeta Jonas, no seu nome hebraico Ionã, ou Ioham, o seu nome significa pomba, haja vista que este profeta, o profeta Jonas, ele é um dos profetas menores. O dicionário Wycliffe diz que possivelmente Jonas tenha sido um dos alunos da escola do profeta Eliseu. O profeta Jonas, ele nasce dentro de uma casa onde o seu pai já é um profeta, o profeta Amitai. Ele aprende que desde a sua infância, para ter êxito, para ter vitória, é necessário ele exercitar e praticar algo chamado obediência. Uma boa definição do que é obediência: obediência é responder
de acordo com o pedido ou o comando de outra pessoa. Diz-nos a Bíblia, em segundo livro dos Reis, no capítulo de número 14, no versículo de número 25, diz a Bíblia, e o chama de profeta. Jonas é um profeta do reino do norte. Jonas é um galileu. Jonas é um homem que ele auxilia, e ele assim então vem auxiliando o rei Jeroboão II a retomar, a conquistar terras que outrora era do povo de Deus, mas que agora estava na mão dos assírios, que era também o povo de Nínive. Então Deus um dia fala com ele, e Deus o chama: Jonas! E ele fala: eis-me aqui, Senhor. Jonas, eu tenho uma missão para te entregar. Eis-me aqui, Senhor. Parece que eu vejo Jonas regozijando, alegre, e Deus diz para ele: vou te enviar para uma terra estrangeira. Jonas diz: que coisa boa, serei o primeiro missionário em terras estrangeiras. Senhor, fala para mim qual é o local, qual é o país, qual é a região, aonde o Senhor quer que eu vá. Senhor, que eu já estou pronto. E quando Deus fala o local, Deus diz: é Nínive. Como é que é, Senhor? É Nínive. Senhor, o Senhor não confundiu, é Nínive. É Nínive. Vá para Nínive e prega contra ela, porque a sua malícia tem subido até mim. Quando Jonas ouve Nínive, Jonas estremece. Eu conjecturo que ele tenha dito: não é possível. Eu ajudei o rei Jeroboão II a reconquistar terra deste povo. O povo de Nínive era um povo muito cruel. Naum capítulo 3 cita sobre Nínive e chama ela de cidade sanguinária, povo cruel, povo mau. E realmente era, porque o povo de Nínive era considerado como os amontoadores de cabeça. Quando eles iam para uma guerra e venciam uma guerra, eles matavam o povo e amontoavam cabeças. Era um povo cruel, era um povo idólatra. Eles adoravam a Dagon, metade homem, metade peixe. Mas eles também adoravam os astros. Eles adoravam a deusa Sol, a deusa Lua e o Deus Sol. Eles adoravam os astros e também adoravam a Dagon. Quando Jonas recebe o endereço da obra missionária, Jonas diz consigo mesmo: não vou. E além dele desobedecer, dentro da ramartiologia tem um campo chamado paracói, que é desobedecer a uma voz de comando. E Jonas resolve não somente desobedecer, mas ele resolve também atrapalhar a missão que Deus está querendo fazer. Além dele ser um desobediente, ele vai implementar 5 atitudes para que o propósito de Deus seja abortado. O primeiro plano que ele toma para tentar atrapalhar Deus, ele resolve fugir. O crente fujão. Jonas falou assim: Nínive, fica para lá, eu vou para cá. E ele escolhe. Você pergunta assim: mas por que ele foi para Tarsis? Porque ele escolheu na hora? Parece-me que ele escolhe minuciosamente o local para aonde ele queira ir. Tarsis ficava a 4.000 quilômetros de Jerusalém. Tarsis era o ponto final dos navios de carga fenícios. Tarsis era
ponto final da linha. E também Tarsis era uma capital da extração de chumbo. Permita-me dizer que quem quer fugir de Deus, parece que ele está querendo arrumar chumbo. E Jonas falou: vou para lá, é para Tarsis que eu vou. Mas repare que quando ele coloca o seu coração para desobedecer, ele começa a descer. Repare comigo, ele mora em Gat-Hefer, ele desce para Jope. Chegando em Jope, ele compra passagem para um navio que era uma duração de 1 ano. Ele entra naquele navio e desce para o porão. O navio apita, sai, e ele diz assim: o plano está colocado em ordem. O primeiro propósito é fugir. Deus quer que eu vou para cá, eu vou para o lado contrário, e Deus precisa da minha voz, e eu vou fugir. Aí, irmão, Deus está olhando, Deus está só contemplando, e o profeta fujão começa a viajar. Diz a Bíblia que quando ele, além dele fugir, ele diz: vou fugir, Deus não vai ter o pregador, então está tudo tranquilo. Eu vou para Tarsis, recomeço do zero, em um local que ninguém me conhece, um ponto de extração de prata e chumbo. Eu vou trabalhar e está tudo bem, mas Deus não vai derramar da misericórdia dele sobre aquele povo cruel, não vai. Jonas entra naquela embarcação, e diz a Bíblia que ele desce para o porão, ele se esconde. Além dele fugir, não contente, ele se esconde no meio da carga, ele se esconde. E você já percebeu que alguns homens da Bíblia, em momentos de grandes responsabilidades, alguns se esconderam? Por exemplo, Saul, ele se esconde no meio das malas. Quando procuram, cadê o rei? O rei está no meio da bagagem, escondido. Cadê Jonas? O missionário Jonas está escondido no porão, no meio da bagagem, fugindo. Segundo agora, escondido, ele se esconde, e talvez ele pense assim: aqui Deus não me acha, aqui Deus não vai me ver. Irmão, Deus vê. Deus vê. Zaqueu se escondeu na árvore, em uma figueira cheia de folhas felpudas grandes, e diz assim: aqui Jesus não me vê. Deixa eu te falar uma coisa, Deus vê, porque Jesus para debaixo daquela árvore, olha para a figueira, chama ele pelo nome. Deixa eu te falar uma coisa, o crente pode ir para onde ele quiser ir, há 2 olhos de chama de fogo olhando para ele, e sabe aonde ele se encontra. Jesus sabe, irmão. Deus sabe o teu endereço. Sabia disso? Quer ver comigo? Saulo está dentro da casa do irmão Judas. Saulo está lá, cego, orando, jejuando. Jesus fala com outro varão e diz assim: vai orar por Saulo. Mas Senhor, Saulo vou nada. Ele está onde, Senhor? Ele está lá na rua chamada, ele está na rua chamada direita, na casa de Judas, bate lá. Jesus sabe aonde você está, viu, crente? Jesus sabe o teu endereço. Jesus sabe aonde você encontra. Jesus sabe aonde você está escondendo, mas Ele sabe aonde você se encontra. Diz a Bíblia que naquele momento Deus começa a trabalhar em pleno mar Mediterrâneo.
Deus começa a criar uma situação para que Jonas se apresente. Sabe o que Deus faz? Deus manda tempestade. A tempestade começa a bater, a tempestade começa a assolar, a tempestade começa a quase pôr aquele barco a pique. O crente, quando foge, ele coloca quem não tem nada a ver para enfrentar tempestade, que não era para os outros, era só para ele, mas os outros estão sofrendo junto com ele. Olha a tempestade batendo, olha a tempestade assolando, olha a tempestade quase virando aquele barco, e Jonas, cadê Jonas? Está no porão, no meio das malas. Diz a Bíblia que os marinheiros estão jogando a carga ao mar para aliviar o peso. Jogar carga ao mar era um prejuízo muito grande, porque a carga tinha endereço, a carga tinha alguém esperando, mas para sair ileso, estão jogando a carga no meio do mar. O desobediente, além de causar tempestade, ele ainda causa prejuízo para quem não tem nada a ver com a situação. Os marinheiros estão jogando os grãos, normalmente assim eram cargas, estão jogando aquelas bagagens, as malas ao mar, e Jonas continuava escondido, e de repente os marinheiros ouviram e perguntaram para ele: quem és tu? Qual é a tua terra? O que fazes aqui? Para onde você vai? E Jonas, quando ouve isso, ele diz: eu sou hebreu, eu temo ao Senhor. Ele está fugindo de Deus, mas quando ele vê que a coisa está apertando, ele diz: eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, que fez o céu e a terra. Quando os marinheiros disseram para ele: comece a clamar o teu Deus, porque os marinheiros estão clamando. Você olha, você vê que Jonas compra a passagem, ele não ora, ele entra dentro daquele navio, ele não ora, ele desce para o porão, ele não ora, ele foge de orar, mas agora os marinheiros estão orando: ore ao teu Deus, ore ao teu Deus. E jogaram a sorte para ver sobre quem caía, e caiu sobre quem? Jonas. Deus não erra a sua mira. Deus é fantástico. Deus não erra a sua mira. Eu congreguei por um tempo em uma congregação, e um irmão, sempre quando ele ia orar, ele falava assim: Senhor, nos livra da bala perdida. E nós até brincávamos com ele, porque ele sempre orava: nos livra da bala perdida, nos livra da bala perdida. Mas escute, na Bíblia também fala de uma flecha perdida, mas não está perdida não, é que a mira de Deus, ela é certeira. Quer ver comigo? O rei Acabe faz uma armadilha com o rei Jeosafá, e diz para ele: vai com roupa real, que eu vou como soldado. Era uma tentativa de vitimar Jeosafá, mas tem um arqueiro afiando, ajustando o seu arco, a flecha sai, escapa, uma flecha perdida, mas a flecha vem, ó, e a flecha acerta justamente o rei Acabe, e Acabe morre com aquela flecha. Deus não erra mira, Deus não erra a sua mira. Caiu sobre Jonas. Quando a sorte cai sobre Jonas, Jonas coloca em prática a terceira tentativa de atrapalhar a missão que Deus estava dando a ele. Jonas para e diz assim: tentei fugir, não deu certo.
tentei me esconder, não deu certo, agora vai dar. Pode me jogar ao mar, pode me lançar ao mar, porque o que eu estou fazendo, a única forma de tudo isso acalmar é me jogando ao mar. Os marinheiros estão orando, estão fazendo até voto, estão fazendo até sacrifício, mas quando jogaram Jonas ao mar, o profeta quer a morte, mas Deus não quer que ele morra, Deus quer para ele a vida. Jonas quer morrer, a própria morte. Ele pensa assim: se eu morrer, a obra de Deus para, porque Deus quer que eu vá, mas não vou. Posso morrer, me joga no meio do mar. E quando joga Jonas no mar, diz a Bíblia, irmão, como Deus é fantástico. Quando joga Jonas ao mar, e ele pensando, vou morrer, vai morrer não. Deus já preparou um local para ele viajar. Deus já preparou uma cápsula para ele viajar. Sabe onde que é? É dentro do estômago. Sobe uma baleia, e diz a Bíblia que esta baleia, ela engole o profeta Jonas. Aqui os biólogos dizem assim: é impossível. Primeiro, porque a garganta, a traqueia de uma baleia é pequena e não passaria um homem. Os biólogos dizem assim: é impossível um homem ficar 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe, vivo e não morrer. É impossível. E quando os críticos estão dizendo o livro de Jonas é uma ficção, lá vem sabe quem? Jesus. Mateus capítulo de número 12, no verso de número 39, olha Jesus entrando aqui. O Senhor Jesus diz assim: uma geração má e adúltera, ela pede um sinal, verso 40, mas não será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Olha Jesus assinando, o livro de Jonas é real, é verdadeiro. Aí Jesus diz assim: assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará no seio da terra. E para fechar, Jesus diz no versículo de número 41, e está aqui quem é maior do que Jonas. Quer ver comigo? Olha que paralelo interessante. Jonas é o tipo, Jesus antítipo. A baleia abre a boca e engole Jonas. A sepultura abre a porta e engole Jesus. Jonas fica 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jesus 3 dias e 3 noites no seio da terra. A baleia abre a boca e devolve Jonas. A sepultura abre a porta, e sabe quem sai de lá de dentro? Ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas agora é o fantástico, porque Jonas saiu para pregar para uma cidade. Levanta a mão comigo para o alto. Mas Jesus Cristo saiu daquela sepultura, daquele túmulo, no 3º dia, para anunciar a nações, povos, línguas, tribos, milhares e milhares que ouviriam a sua palavra. Jesus é maior do que o profeta Jonas. Jonas, quando entra no ventre do peixe, a primeira coisa que ele vai fazer é orar. Irmão, tem crente que ora, ele ora o dia que o peixe engole ele. Enquanto está tudo tranquilo, ele esquece de orar.
Mas a hora que o peixe engole, aí ele lembra que é crente, ele vai orar. É ou não é verdade? Ele vai orar, ele lembra da Bíblia. Ai, cadê a minha Bíblia? Porque o peixe do problema me engoliu, o peixe da enfermidade me engoliu, o peixe do desemprego me engoliu, o peixe da dificuldade me engoliu. E quando o peixe engole, a primeira coisa que Jonas faz é orar. Jonas capítulo 2, e orou Jonas ao Senhor. O capítulo 1, você não vê Jonas orando. O peixão engoliu. Irmão, ele podia ter ido tomando vento no rosto, na parte superior daquela embarcação, indo para Nínive. Mas ele escolheu ir dentro da barriga do peixe. Eu imagino a situação dentro do ventre do peixe. Aí ele lembrou: opa, a coisa apertou. Olha comigo, você está com a Bíblia aberta. Olha comigo. E orou Jonas ao Senhor e disse: na minha angústia. Ah, é? Agora tem angústia, Jonas? Tem. Na minha angústia clamei ao Senhor, Ele me respondeu, Ele me ouviu. Ele está falando: Senhor, a nossa comunhão continua ativa, viu? Eu só fugi um pouco da rota, mas eu clamei, o Senhor me respondeu, o Senhor me ouve. No versículo 3 ele diz assim: porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares. Eu imagino Deus do trono olhando para Jonas e fazendo assim: a sua desobediência te jogou aí, era para ser diferente, mas tu, Senhor, não. Tem coisa que é prova de Deus para nosso crescimento, nossa edificação e nossa lapidação. Mas tem coisa, irmão, que é desobediência. Pega com a mão e abraça algo que não estava no propósito do Senhor. Porque tu, Senhor, Deus, não, tua desobediência, tu me lançaste. No versículo 4 ele diz assim: Senhor, eu vou voltar lá para a igreja. No versículo 4, Senhor, eu tornarei a ver o templo da tua santidade. Eu vou voltar, viu, Senhor? Eu vou sair daqui e a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou no templo da tua santidade. No verso 5, Senhor, as algas enrolaram no meu pescoço, eu estou enrolado, sufocado. No verso de número 6, ele reconhece: Senhor, eu desci, e desceu mesmo. Aí no verso 7, quando eu estou quase perdendo as minhas forças, quando eu estou quase desfalecendo, Senhor, eu me lembrei do Senhor, eu me lembrei da tua presença, eu me lembrei da tua palavra, eu me lembrei do Deus que um dia me chamou e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Quando eu não tinha mais força, eu vim para a igreja, e quando eu cheguei no templo, eu clamei ao teu nome, a minha voz chegou até ti. Olha comigo no verso de número 9: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. Se o Senhor me tirar desta situação, eu vou fazer um culto de agradecimento, um culto de ação de graça. Senhor, todos os votos que eu fiz, eu pagarei, viu? Eu vou pagar os meus votos. Aí tem um ponto e vírgula, é o ponto e vírgula mais importante na vida de Jonas, porque ele diz assim: do Senhor vem a salvação,
E Deus está ouvindo a oração de Jonas, e Jonas se arrependendo. Eu vou voltar, Senhor. Se eu sair dessa situação, eu vou pagar os votos, eu vou fazer um culto de voz de agradecimento, eu vou voltar para o templo da tua santidade. Se o Senhor me tirar desta situação que eu estou vivendo aqui, eu retornarei para te adorar, porque do Senhor vem a salvação. Quando ele diz do Senhor vem a salvação, parece que eu vejo Deus escuta, ele diz assim: Jonas, quem é que salva? É o Senhor. Quem é o Senhor da salvação? É o Senhor. E Deus dá ordem para a baleia. Irmão, quando Deus quer, baleia vira táxi. Quando Deus quer, jumenta fala. Quando Deus quer, peixe vira caixa eletrônico. E tem moeda para pagar imposto de Jesus e de Pedrão. Quando Deus quer, raposa vira lança-chama. Quando Deus quer, a pomba informa a Noé como está do lado de fora da arca. Quando Deus quer, Deus usa abelha, vespões e expulsa reis da terra. Quando Deus quer, Deus fala com a baleia: devolve o fujão, vomita o fujão. Aí vem a baleia. Quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos entender muitas coisas. E nós vamos perguntar: Senhor, como o Senhor falou com aquela baleia? A baleia vem. Como que a baleia cuspiu Jonas na praia? Certinho. Sem GPS, sem Waze, sem Google Maps. Mas a baleia vem certinho. E vomita Jonas na praia. Certinho. Se o peixe falasse, o peixe iria dizer: graças a Deus, esse desviado está 3 dias e 3 noites dentro da minha barriga e não para de orar, e eu não posso comer nada. A baleia vem e vomita Jonas. Bom, Tiago, venha cá. Eu combinei com ele: faça uma dinâmica comigo. Aqui chegou Jonas. Jonas, fala: Senhor, eu te chamei ou não chamei? Quem chamei? Chamei. Jonas, eu te mandei para Nínive, não foi, Jonas? Sim, mandou. Tu foi do lado contrário, né, Jonas? Eu te falei uma ordem e você foi completamente oposto. Jonas, tu entrou naquele navio, né? Entrei. Foi no porão? Fui. Tu viu que eu mandei uma tempestade? E que tempestade, né, Jonas? Quase afundou tudo, né? Ô Jonas, olha, meu filho, eu te guardei, né? Guardou, Senhor. Guardou, Senhor. Não era muito confortável, mas eu preparei uma cápsula para você. O estômago de uma baleia. Estava bom lá dentro, Jonas? Não muito, Não, Senhor. Estava não. Jonas, vamos zerar o cronômetro. Jonas, eu te dou uma ordem: retorna para o que eu te mandei. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas: volta para o mesmo local, volta para onde eu te mandei, volta para onde eu te enviei. Tudo que você passou, eu zero o cronômetro e vamos começar de novo. Vai para onde eu te mandei. Diga: agora eu vou, Senhor. Agora eu vou. Que coisa boa. Vai para onde eu te mandei, Senhor, agora vou. Aí Jonas para e ele lembra: mas Deus quer salvar. Não, eu não posso deixar. Eu já fugi, eu já
escondi. Eu já vi baleia, já vi tempestade, já vi os marinheiros jogando, a sorte caiu sobre mim, mas eu vou atrapalhar, eu não posso. Jonas, vai para Nínive. Eu vou, mas de alguma forma eu vou atrapalhar. Escute, irmão, eu estudei isso daqui um pouquinho a fundo, porque Nínive, o pastor e escritor Hernandes Dias Lopes cita isso em seu livro Jonas, e ele diz que Nínive era guardado, era uma fortaleza. Animais selvagens guardavam a porta daquela fortaleza. Não era qualquer um que chegava e dizia: eu quero entrar porque eu quero pregar aí dentro. Não, não é assim não. Mas Deus trabalha. Deus chega primeiro. Quando Deus entrega algo para ser feito, Deus chegou primeiro. Deus já preparou o caminho, Deus já preparou o terreno, está tudo pronto, tudo preparado. Quando Jonas chega, Deus estava tratando com Nínive por 6 anos, e no ano 763 houve um eclipse. O povo de Nínive olha e diz assim: os deuses estão querendo falar conosco. Mas não tem deuses não, irmão. Tem o homem de Deus, o profeta. É fujão, mas está chegando lá. O profeta Jonas chega e diz: tenho uma mensagem para esta cidade. Aí Jonas, ele é medíocre. Quer ver comigo? Vou te explicar o termo desta palavra. É abaixo da média. Sabe por quê? Pedro, em suas 2 mensagens, ele prega aproximadamente 40 versículos. O diácono Estevão prega 51 versículos. E Jonas, no hebraico, ele prega 5 palavras. Ele não contou do livramento, não contou da baleia, não contou que ele desfrutou da graça, ele não contou dos milagres, que até aqui eram 5. Ele ficou quieto e diz assim: a minha pregação vai ser de arrancar pica-pau do toco. Deus vai destruir. E entra Jonas em uma cidade de 135 quilômetros e entra falando: dentro de 5 dias Deus vai destruir, Deus vai destruir, Deus vai destruir. Tentei fugir, não deu certo. Tentei me esconder, não deu certo. Mas agora vai dar certo. A minha pregação vai ser de destruição. Aí Deus olha, e Deus, que é bondoso, misericordioso, Deus olha e diz: vou salvar. Vou salvar, vou salvar. O povo começa a se arrepender. O povo começa a se arrepender. E Deus começa a salvar. O rei tira a coroa, tira a roupa real, coloca pano de saco, assenta entre as cinzas, joga a cinza na cabeça e diz: haja arrependimento em toda Nínive. E os homens se arrependeram. E o profeta Jonas, desgostoso, magoado, entristecido, como assim o Senhor vai salvar? A salvação era para Israel, e não para os gentios, e principalmente para este povo. Como o Senhor vai salvar? E ele assenta, monta uma cabana, olha para a cidade e diz: vou ficar aqui, olhando, porque Deus vai se arrepender. E conforme a minha palavra, porque eu sou profeta contemporâneo de Oséias e de Amós, a minha palavra Deus vai destruir. Deus olha, e uma vez mais Deus diz: deixa eu tratar com Jonas. Nasce uma aboboreira. Pensa num homem feliz porque viu um pé de abóbora crescendo. Aboboreira. E Jonas feliz.
por um pé de abóbora. Aquela aboboreira vai crescendo, forma uma sombra. Jonas diz: que maravilha, estou agora debaixo da sombra. E eu paro agora. Aí Deus manda um bichinho, e o bichinho vem comendo a aboboreira do crente fujão, e vai comendo, e vai comendo. Deus usa uma aboboreira, Deus usa um verme, um bichinho. Agora Deus usa um vento oriental. E quando o sol bate em Jonas, ele põe a mão na sua cabeça e diz: melhor é eu morrer. Deus, tira a minha vida, me mata, eu não quero viver mais, eu estou desgostoso. E Deus fala com ele: Jonas, tu estás desgostoso por causa de um pé de abóbora, uma aboboreira, e você não viu que eu acabei de salvar uma cidade inteira de 125 mil homens que não sabiam absolutamente nada. Você viu que eu acabei de salvar uma cidade e não se alegrou, mas porque uma aboboreira morre, você se agrada, Jonas. Eu paro agora. Eu preciso parar. Eu quero fazer 2 convites nesta noite. Fique em pé comigo. Fique em pé comigo. Alguém afastado em nosso meio e deseja voltar para Cristo hoje nesta noite? Alguém afastado, por alguma razão você parou na caminhada e está correndo de Deus, está indo para outros caminhos, e hoje você veio ao culto ouvir a palavra de Deus, e Deus está falando contigo: é hora de voltar. Alguém afastado em nosso meio, que deseja voltar para Cristo hoje nesta noite, levanta a sua mão assim, ó, balança a sua mão comigo. Eu quero orar por tua vida. Alguém afastado, que por alguma razão você se distanciou, mas hoje é noite de você voltar. Alguém, deixa eu te ver, faça assim com a tua mão, faça assim com a tua mão. Tu estás correndo, tempestades, os problemas chegando, e o Senhor te chamando: volte, retorne. Alguém afastado, Deus falou contigo: tu vai fugir, Jonas. Até que ponto? Até quando? Até onde? Tu vai correr, tu vai fugir. Hoje é noite de você voltar. Alguém afastado que queira voltar para Cristo, alguém que queira aceitar Jesus como Salvador nesta noite. Alguém? Deus não manda a sua palavra vazia, Deus não erra a sua mira, Deus não erra a sua mira. O amor dele te constrange a você voltar para ele nesta noite. Aonde você está? Aonde você está? Aonde você está? Venha para Cristo nesta noite. Eu quero fazer o segundo convite. Isso. A primeira vida está vindo ali. Deus não erra a sua mira. Ah, mas alguém afastado. A primeira alma está vindo, a segunda. Alguém afastado que queira voltar, isso, pode vir aqui. Alguém afastado que queira também retornar para Cristo. Alguém? Ele está aceitando a Cristo como Salvador da sua alma nesta noite. Deus seja louvado. Alguém afastado?
Eu quero fazer o segundo convite. Deus está te guiando, mas você está relutando com Deus. Deus, eu não quero fazer isso, eu não quero isto. Você está relutante. Eu quero te convidar para que você venha aqui à frente. Eu quero orar por tua vida. Algo te toca, Deus te toca algo, mas você está relutante, fugindo, não querendo. Vem à frente, eu quero orar por tua vida. Vem à frente, você que tem algum projeto e você percebe que Deus está te direcionando. Vem aqui à frente, eu quero orar por tua vida. Vem aqui à frente, eu quero orar por tua vida. Eu quero orar te abençoando. Isso. Cadê você? Você está relutando, você e o Senhor. Nós nem queremos saber a razão, mas você está relutante. Deus está falando contigo. Vem à frente, eu quero orar por tua vida. Há mais alguém? 2 pessoas aqui estão. Nós vamos orar agora, que a minha hora foi. Nós vamos orar. Levanta a sua mão aqui para frente. Como chama o jovem? Rogério. O Rogério está entregando a vida a Cristo nesta noite. Erga suas mãos para cá. Senhor nosso Deus e Pai, nós te glorificamos, nós adoramos o teu nome. Senhor, o Rogério está fazendo uma confissão pública nesta noite, entregando a sua vida a Cristo, reconhecendo o Senhor como o único Salvador da sua alma. Ó Pai querido, nesta noite, Senhor, que haja sobre ele regeneração, justificação, santificação, que ele passe a partir de agora, ó Pai, ser um novo homem na tua presença. Senhor, eu oro pela tua igreja, eu oro por cada irmão, eu oro, Senhor, pela tua serva, que o Senhor dê a ela a bênção, a graça, que ela possa entender, e muitos outros também, a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida,